Oi, meu nome é João Castelo e eu sou o diretor do filme A Jornada. Então, a inspiração para esse filme, eu diria que foi a vontade de mostrar os dois lados da moeda. Eu gosto de pensar e de fazer filmes e projetos onde a gente consegue falar sobre coisas reais e criar universos em volta disso. E eu quis criar esse universo da jornada mostrando esses dois lados da moeda, onde a gente tem, falando assim de uma maneira muito simples e até meio boba, o bem e o mal, mas a maior inspiração foi essa, mostrar isso para o público e tentar criar um universo onde isso é uma coisa bem visível e bem real. Entendeu? Então acho que essa foi a inspiração principal para o filme A Jornada, fora outras coisas, né? Mas acho que o que me vem à mente agora mais rápido é isso. Então eu sou diretor de fotografia, produtor e roteirista do filme, e também fiz algumas outras coisas durante o filme, como design dos sets e outras coisas que a gente teve aí pelo meio dessa caminhada. A produção do filme ela durou 2 anos, talvez mais alguns meses, eu não sei exatamente agora dizer, mas a gente teve um bom tempo aí de roteiro, foi mais ou menos 14 meses ou mais só no roteiro, e a gente também teve vários outros meses na produção, na gravação do filme. Tivemos a pós-produção também, que foi mais vários meses aí caminhando. Então a gente teve mais ou menos aí um período de 2 anos de toda essa preparação do filme. Então, o cenário mais desafiador, eu diria que é a Fazenda, com certeza, como acho que muitas pessoas da produção do filme diriam isso, com certeza, porque, como eu disse, ele não é um cenário controlado, então a gente teve chuva, lama, tudo que podia ter lá, né? E isso, no meio disso tudo, a gente estava trabalhando com equipamento, pessoal, equipe toda, os atores, todo mundo lá trabalhando nesse ambiente, né? Então ele foi um cenário bem complicado. E eu lembro de um momento agora, falando sobre esse ambiente, né, de fazenda que não é tão bem, que a gente não consegue controlar muito bem, porque é a natureza, a gente está trabalhando no meio da natureza ali, não tem nada falso naquelas cenas, é tudo real. Então a gente está ali no meio, a equipe tá ali no meio, os atores estão no meio, a gente está vivendo aquela jornada de fato ali em cena, né? E eu me lembro agora de uma cena que a gente teve um acidente, que foi uma cena onde o Denilson, que é o ator que faz o Gabriel no filme, ele sai correndo da barraca com a mochila dele, chamando, procurando o Paulo, e a câmera ela acompanhava ele de costas, então a câmera ela fazia um movimento para trás. Quem estava operando a câmera nessa hora era eu, e quem estava atrás de mim era o cara que estava fazendo o áudio, né, o operador do boom, e ele acabou tropeçando num buraco que tinha ali. Não era um buraco, mas é um terreno muito difícil. Aquela cena, se você prestar atenção, você vai ver que é um morro, né? E ele é meio descendo, assim, ele tem uma descida e a gente estava gravando ali. Então era um lugar difícil de caminhar, mas a gente já tinha feito ali um scout do local antes, a gente já tinha derrubado um pouco do mato ali para ser mais fácil de filmar. Então a gente já estava preparado para aquilo, mas teve esse acidente que foi que o operador de boom ele tropeçou numa ondulação que tinha ali no morro, não lembro se era um buraco, mas era uma coisa assim que não era tão grande, eu acho, e ele acabou virando o pé, ele caiu e eu caí atrás dele, porque ele estava atrás de mim, ele estava fazendo o áudio ali na hora, estava operando o boom, e ele caiu e aí eu tropecei nele, ele estava meio na diagonal assim atrás de mim, aí eu acabei tropeçando nele, ele estava fazendo o meu movimento com a câmera ali, e eu acabei tropeçando nele e acabei caindo. Mas graças a Deus não aconteceu nada de ruim, só a gente acabou caindo ali no lugar mesmo.
Levanta ele. Vai quebrar a cabo. Ai, caramba. Então, esse daqui é o roteiro do filme. Esse aqui foi o roteiro que eu usei, foram 14 meses de trabalho que eu fiz em cima disso, e depois vários meses usando ele durante as gravações. Tem várias anotações minhas aqui, tem bastante coisa que eu usei durante a produção do filme. Embaixo tem os cadernos, que eu acho que é o mais interessante para falar agora, que são os cadernos que eu usei para rascunhar as ideias e anotar várias coisas do roteiro do filme, vários diálogos, várias coisas foram feitas nesses cadernos aqui. Então tem 4 cadernos, e acho que um fato curioso desses cadernos é que eles estão no filme, eles estão, se eu não me engano, em 2 ou 3 cenas do filme, eles aparecem no filme, eu resolvi colocar eles. Boas ideias do filme e boas coisas, boas cenas que eu escrevi para esse filme saíram desses cadernos aqui. Eu escrevi primeiro neles, rascunhei, trabalhei em cima deles. Então eles foram assim, a base de tudo, né? Todas as ideias, tudo que eu planejei para esse filme, eu ia anotando aqui antes de passar pro computador, né? Antes de passar pro roteiro final. Trabalhar num ambiente selvagem foi uma coisa complicada, por todos os motivos que eu já expliquei, né, da fazenda, de não ser um ambiente controlado, mas foi assim, algo que é extraordinário, porque trabalhar em contato com coisas reais e trabalhar nesses ambientes que são simplesmente extraordinários e ajudam a fotografia do filme a ser mais bonita, mostrar coisas mais interessantes. A gente conseguia nesse ambiente mostrar uma coisa que não é tão... não é uma coisa que todo mundo tem contato todos os dias, né? Montanhas e mato, floresta, morros, tudo isso a gente tinha naquele lugar, e por um lado é uma coisa extremamente incrível, porque a gente consegue ter imagens muito bonitas, né? Com cenários muito interessantes, mas também é difícil porque não é um lugar controlado, né? Mas eu diria que foi simplesmente incrível, né? Por a gente ter esse contato, estar gravando com coisas reais, e eu gosto muito de ambientes diversos, ambientes diferentes, coisas que não são muito comuns. Então, aquele lugar para mim foi um lugar que foi extremamente difícil de lidar certos dias, extremamente difícil de trabalhar em certas ocasiões. E o lugar é muito bom para os atores, porque tudo que as pessoas assistiram no filme, os atores passaram, os atores estavam naqueles lugares, os atores estavam fazendo aquelas coisas, os atores estavam naquele ambiente, vivendo aquilo de fato, e a equipe também. Então tudo isso influencia para uma informação mais verdadeira que os atores estão passando ali na tela. E é um lugar que eu particularmente gosto. Eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto de lugares, de locações que são diferentes, porque eu acho que é um refúgio mental para as pessoas que assistem os filmes, ver algo diferente, estar em contato com algo diferente. Eu acho que é uma coisa que faz bem, assim, ver coisas novas. Eu acho que é um grande chamativo para o filme, e é algo que eu particularmente gosto bastante. A inspiração para as trilhas do filme, elas são o que o filme precisa, elas vieram dessa necessidade do filme em trilhas mais impactantes, mais pesadas, porque o filme A Jornada, ele é um filme que fala sobre a vida, é um filme dramático, então ele pede essas trilhas, ele precisa de trilhas que vão corresponder com as cenas dele. Então a gente tem trilhas que são bem impactantes durante o filme, e elas, eu diria que até algumas vieram antes das ideias, das cenas do filme serem finalizadas, serem roteirizadas. As trilhas, elas inspiraram muitas cenas do filme, me ajudaram a pensar em muitas coisas ali. Elas são o que movimentam o filme, são a vibração do filme, né? Então elas
foram fundamentais. A gente trabalhou com as trilhas de um compositor australiano chamado Scott Buckley, e as trilhas que a gente escolheu, né, são trilhas impactantes, né, como eu já falei, e elas junto com a cena são uma combinação assim, que eu acho que foi uma combinação muito boa, de uma trilha impactante com uma cena impactante. Então a gente teve uma combinação boa, né, de trilhas sonoras com cenas, e é o que essa montagem final, né, essa combinação final, eu acho que ficou algo bem agradável aos olhos de quem assiste o filme. Eu comecei quando eu tinha 14 anos e foi uma coisa meio engraçada assim, porque eu nasci nesse meio de produção. Os meus pais, eles são empresários, então um dos negócios deles é publicidade, né? Eles fazem comercial de televisão, fazem qualquer coisa nesse meio, e eu sempre tive acesso, sempre fui acostumado com esse tipo de coisa, estúdio, equipamento, equipe, atores. Então eu nasci nesse meio, né? nesse negócio. Mas foi meio engraçado porque eu nunca pensei na minha vida até os 14 anos em fazer isso, nunca tive vontade de fazer isso. Eu queria ser jogador de futebol, queria ser cowboy, queria ser piloto de motocross, depois eu quis voltar a ser jogador de futebol, virei goleiro. Mas aí eu lembro que eu estava em uma viagem, eu estava nos Estados Unidos uma vez, e aí eu estava numa loja lá, era Best Buy, e eu comprei uma câmerazinha lá. Eu nunca precisei, eu sempre tive acesso a tudo, mas foi um primeiro passo que eu tive para entrar nesse negócio. E eu comecei a gravar alguns vídeos lá nos Estados Unidos, fazia algumas coisinhas lá, alguns vídeos curtos assim, que era só uma música legal no fundo e umas imagens bonitas. E depois eu voltei para o Brasil, já caí num festival que teve na minha escola. A gente ganhou o prêmio de melhor trilha sonora, a gente foi selecionado para representar nossa escola. E dali para frente comecei a fazer outros curtas-metragens. E em 2020, com 16 anos de idade, eu comecei a escrever o roteiro do filme A Jornada. E aí tive todo o processo, e hoje com 17 já estou lançando o filme está pronto. E talvez esse ano ou o ano que vem já vou começar a trabalhar no próximo roteiro para o próximo filme, mas isso é uma história resumida de como eu comecei. Então, isso é uma coisa complicada, porque essa é uma área de pessoas mais velhas, de pessoas mais experientes. E eu entrei nessa área por várias questões, por questões de oportunidade, e também porque era uma coisa que eu entendi que eu fazia parte, né, que eu tinha como fazer, que eu tinha um futuro naquilo, mas é uma coisa muito complicada e que ainda vai ser complicada mais alguns anos para frente. Claro que depois desse filme vai ficar mais fácil talvez, mas é meio complicado porque nessa área as pessoas, elas são todas mais velhas, então eu não tenho do meu lado alguém que tenha a minha idade, ou até tem pessoas próximas, mas não é a mesma coisa, eu não tenho pessoas ali que estão jogando na questão de idade, de igual para igual. Então eu estou imerso num ambiente que eu sei que muitas pessoas não têm confiança em mim, e isso é uma coisa normal, que eu aprendi a viver com isso, mas é uma coisa que, dependendo da extensão do projeto, né, da dimensão de tempo que a gente tem num projeto, as pessoas acabam tomando essa confiança, quando elas acabam tendo essa confiança, né, quando elas começam a ver você trabalhando, quando elas começam a me ver fazendo as coisas, elas começam a ver que eu já tenho, apesar da pouca idade, eu tenho uma certa experiência por ter visto essas coisas, por ter vivido essas coisas desde que eu nasci. Então eu ainda estou adquirindo muita experiência com o passar do tempo, mas já tenho uma certa experiência por ter nascido nisso. Mas por conta da idade acaba sendo bem complicado, porque as pessoas, elas, de fato, assim, acho que uma grande maioria, quando é nova, assim, tá trabalhando com você pela primeira vez ou algo do tipo assim, é complicado de ter uma certa confiança. Mas é um trabalho profissional, a pessoa, ela presta o serviço que ela tem que prestar. É complicado algumas vezes, porque ela às vezes pode achar que você está errado em alguma coisa e querer
não discutir, mas apresentar as ideias delas e pode acabar até atrapalhando, até acaba me atrapalhando em alguns momentos. Mas é algo que é normal, acho que esse meu começo de carreira é uma coisa que eu vou enfrentar bastante ainda, eu acho, porque a função que eu estou dentro, a função que eu estou exercendo é uma função muito alta para uma idade que não é tão alta assim, então eu acabo tendo esses problemas, mas é algo que eu aprendi a viver com isso, eu estou acostumado com esse tipo de coisa, já fiz vários trabalhos, já estive em várias situações ruins, sendo uma pessoa muito nova, vários trabalhos, várias coisas, né? Mas enfim, é uma coisa que eu aprendi a viver com e que eu acho que eu vou ainda ter que enfrentar um pouco, ainda até ter os meus 40, 45 anos de idade. A sensação é muito boa. É uma coisa que eu quis fazer, consegui fazer e cheguei até o final. Então, assim, tive a produção toda do filme, poderia ter pulado fora a qualquer momento, porque foi, em certos momentos, foi algo muito caótico assim para mim, por estar fazendo muitas funções, por ter pouca idade, e por estar sozinho no meio de muitas pessoas ali. Eu tinha ajuda, tinha pessoas à minha disposição, tinha tudo isso, mas é um trabalho que eu estava controlando uma produção entre cidades, uma produção de vários dias, longos meses, trabalho gigante, então foi algo assim bem complicado, mas foi bom. Então hoje eu me sinto muito bem com o resultado final do filme. Foi um filme que eu me dediquei bastante nele e está lançado hoje e vou continuar trabalhando em vários outros filmes daqui para frente, então a sensação é boa de ter conseguido fazer esse filme, de ter chegado até o final e de ter lançado o filme com 17 anos de idade e de ter essa visão de que no meu terceiro, quarto, quinto filme eu ainda vou continuar sendo bem novo, e isso é bom porque eu acredito que eu vou conseguir estar à frente do meu tempo, à frente da minha idade, né, e já fazendo grandes coisas. Então a sensação ela é muito boa. Olha, eu sou João Vitor. Fala alto. João Vitor. Sou filho do Paulo Eduardo. Sou filho do Paulo Eduardo. E sou dono da Digital Vídeo Rio. Sou dono da Digital do Rio. Eu que vou ser o diretor. Fala. Eu que vou ser o diretor. Fala alto. Eu que vou ser o diretor. Eu vou dirigir o filme. Vou dirigir o filme. Tchau. Tchau. Isso, muito bem.